Sabe quando penteamos os cabelos, né? E os fios eles saem em grande quantidade na escova, no pente, ou até mesmo, né, quando a gente usa elástico para prender o cabelo, a gente fica dando voltas e voltas ali para conseguir, né? Esses são alguns dos sinais do processo de afinamento capilar, que se não é tratado, gente, pode até mesmo gerar uma perda significativa dos fios de cabelo. Quem vai explicar tudo pra gente agora sobre esse tema é ela, a dermatologista Cíntia Lucena, lindíssima. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, Mara. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar então explicando, Cíntia, o que é o afinamento capilar? Então, o afinamento capilar, pelo próprio nome, né? Quando o fio ele tem um diâmetro menor, né? Então, a gente tem aquele fio danificado, ralinho, como popularmente é falado. Certo. Quais que são as causas desse afinamento? A principal causa de todas é a calvície, né? Que é a alopecia androgenética. Tá. Então, com o tempo, o paciente às vezes nem sente perder tanto fio, mas o cabelo vai ficando mais fino, ele vai conseguindo ver o couro cabeludo. Quando reflete a luz, ele vai vendo o couro cabeludo. Essa é a principal causa. Mas a gente tem outras que também são bem comuns, como químicas, que a gente vê cada dia mais as mulheres utilizando muita química de forma inapropriada. Então, além dessa causa natural, né, que seria a calvície, sim, também as químicas elas podem acabar contribuindo para esse processo de afinamento do fio, né? Podem. Tem uma quantidade específica, claro, ninguém vai sair contando, mas assim, tem uma quantidade específica ali de queda de cabelo que é natural, que é normal? Tem sim. Então, em média, por dia, a gente perde 100 fios. De 100 a 150 fios por dia. Mas o que acontece? Nem sempre as pessoas lavam o cabelo todos os dias. Sim. Então, se você fica 3 dias sem lavar o cabelo, quando você for lavar o cabelo, você vai perder de 300 a 400 fios. Aí você já acha, meu você Deus, já eu tô acha, ficando careca. exatamente. Porque o fio já está solto ali no cabelo, né? Já desprendeu. Mas ele não sai. Quando você lava, ele sai completamente. Então, e é natural essa queda? É natural, é natural. Então, a gente tem uma fase do fio, né, que é uma fase chamada fase telógena, em que a gente tem a queda desses fios. Então, é natural, sim, a gente perder, mas nessa quantidade, né? Tá. Quando você notar que tem um bolo a mais, aquela quantidade que não é o comum, aí você realmente precisa procurar o dermatologista. Tá, então queda de fio é normal, tá 100 dias ali, né? Não, 100 fios por 100 a dia. 150 fios, se você não lava o cabelo, então, né, todos os dias, prepare porque quando você for lavar, talvez caia mais, mas tá tudo certo, tá tudo normal. Queria falar um pouquinho sobre as químicas antes da gente entrar de fato na calvície. Por que elas danificam tanto o nosso cabelo? Então, é preciso saber usá-las, né? Claro Sim. que se você souber fazer corretamente, ir num cabeleireiro que saiba fazer, você vai danificar menos o seu fio, né? Então, é importante a gente saber que muitas vezes quando a gente vai descolorir o fio, né? Ficar loira, por exemplo, você não pode associar outras químicas de alisamento, né? Sim. Então, isso tudo vai estragando o córtex, a cutícula do fio. E a gente tem alguns hábitos do dia a dia que eu vou explicar para você mais para frente, que também ajudam a danificar o fio. Então, a gente precisa saber usar o secador corretamente. Tem gente que frita o cabelo usando o secador. Chapinha, não pode usar de jeito nenhum chapinha com cabelo molhado, demorar na chapinha, não pode usar sempre, não pode ser algo rotineiro, tem que ser algo que você use só de vez em quando, uma festa, uma coisa assim, você usar. Mas todo dia você usar uma chapinha, você vai acabar com o fio do seu cabelo. Pois é, aí faz todos esses usos equivocados. Sim. Não cuida do cabelo, pinta, alisa, mistura todo tipo de química. E depois chega lá, Nanda, dermato. Pois é. Dermato, pelo amor de Deus, me salve, me socorre. Exatamente. Outra coisa que é interessante, essa época de frio, que todo mundo quer uma água quentinha, né? Oh, gente, tão bom. Pois é, e a água quente, ela não vai fazer o cabelo se desprender, mas ele vai abrir a cutícula do fio. Então, o fio vai ficar opaco, ele não vai ficar com brilho. Então, é importante também não tomar banho de água quente. Eu sei que é difícil, mas eu aconselho. Então, até ali a água quente, ela pode acabar prejudicando sim, o nosso fio de cabelo, né? Vamos então agora falar sobre a alopécia. Vamos. O que seria ela? E tem sinais de quando ela começa ali a aparecer, Cíntia? Tem sim. Então, geralmente, a alopecia androgenética, ela aparece na adolescência, né? Então, ali naquela fase dos 15, 20 anos, é quando você começa a perceber. Vai ficando rarefeita a área. Então, essa área frontal, essa área aqui, que a gente chama também, que são as entradinhas, o paciente, ele começa a perceber. A mulher é mais aqui nessa área frontal e o homem é mais aqui nessas entradinhas. Quanto antes, melhor, para começar a tratar. Porque a gente consegue segurar esses fios, consegue engrossar esses fios, melhorar a densidade deles.
Então, é importante você saber se você tem na família pai, mãe com calvície, e você começa a notar essas entradinhas, vá o quanto antes no dermatologista que a gente vai conseguir preservar esses fios. Ótimo. É só genético as causas da calvície, da alopecia? Não. A gente tem outras causas, né, que causam o afinamento do fio. Mas a principal é a calvície. Há causas outras que são mais raras, são associadas a doenças inflamatórias, né, doenças cicatriciais que causam o afinamento do fio também. Então, realmente é importante consultar o dermatologista para saber o que está se passando. Tem um histórico familiar, necessariamente eu vou ter a calvície? Não necessariamente, né? Principalmente mulheres, não necessariamente você vai ter, porque não é comum, mas não é tão comum quanto no homem. Certo. O público mais afetado é realmente masculino? Da alopecia androgenética, sim, mas o feminino, pelo fato de uso de químicas, alisamentos, o afinamento do fio é comum nas mulheres por isso. Ok. Qualidade da alimentação? Conta demais. Então, pessoas que fazem aquela dieta muito restrita, a gente sabe que deficiências de várias vitaminas causam a queda do cabelo, ferro principalmente. Então, dietas restritivas, elas podem causar uma queda de cabelo importante e afinal o fio também. O fio fica opaco, fica sem saúde. Ótimo você falar isso, porque eu tenho uma amiga minha que ela passou por um período assim que ela queria perder muito peso, então ela fez uma dieta muito restritiva e ela começou a perder cabelo e quando ela foi na dermato, a dermato disse, pelo amor de Deus, vá comer. Exatamente. Então, uma das causas é o emagrecimento, principalmente de uma forma muito rápida. E a gente realmente indica que o paciente volte à alimentação para que a gente consiga recuperar esse fio. É inclusive muito comum em pacientes que fazem cirurgia bariátrica, porque a absorção dos nutrientes fica comprometida. Então, muitas vezes a gente pede para quem vai fazer cirurgia bariátrica, se tiver alguma queda de cabelo, já procure logo o dermatologista para que a gente possa prevenir o quanto antes para a perda dos fios, né? Então é legal que dá para se anteceder a essa perda dos fios, dá para né? se anteceder. Porque assim, muitas vezes, quando o paciente chega numa fase avançada, a gente tem que recorrer a transplante, né? Coisas mais complicadas, né? Mais invasivas, Exatamente. Né? Ok. Outra dúvida que eu tinha anotado aqui, tá? Quais são os cuidados que dá pra gente ter em casa que vão ajudar ali na saúde dos nossos fios? Então, lavar o cabelo todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, é importante. Tem gente que quando começa a ter queda de cabelo importante, a primeira coisa que faz é não lavar o cabelo, porque acha que quando lava o pintinho, o cabelo vai cair. E isso faz com que o cabelo fique com mais oleosidade e o cabelo pode cair mais. Sei. Não usar água quente nos fios. Se for usar secador, uma distância de pelo menos 15 centímetros e o secador tem que estar sempre em movimento. Você não pode deixar o calor ali naquela fonte de calor fixa. O ideal é que seja um secador frio ou moderado, que não precisa estar fritando quente demais. Use de chapinha só de vez em quando, né? Usar um shampoo e uma hidratação que seja apropriada para o seu fio de cabelo. Principalmente se você for loira, tiver descoloração, você tem que fazer uma reconstrução capilar, pelo menos a cada 15 dias. Hoje em dia a gente tem a moda da umectação, que também é legal fazer. Então, assim, cada dia mais a gente tem mais tecnologias e a gente lança a mão delas para a saúde dos nossos fios. O que acontece com o nosso fio quando a gente, por exemplo, deixa ele ali muito tempo naquela fonte de calor, na chapinha, no secador? É ruim para ele mesmo? Porque a gente pode ter o que a gente chama de corte químico. O fio pode partir, né? Principalmente se você tem, com o tempo, usando essas fontes de calor, e se você tem química no cabelo, alisamento, se você tem coloração, descoloração no caso, né? Isso tudo pode levar ao corte químico, então seu cabelo pode quebrar. Tá. Percebi que o meu cabelo ele tá ficando mais fino. Eu preciso realmente suspender o uso do secador e da chapinha? Não. É importante nesse período ou não? Então, é importante você usar com cuidado, com cautela. Então, não precisa suspender. Se você tem uma festa, use um chapinha. Agora, não use todos os dias. O secador, com esses cuidados. Usar um protetor térmico é importantíssimo. Usar o protetor térmico antes de fazer o uso do secador, porque ele realmente previne do calor mesmo. É bem interessante. Ele faz como se fosse uma capa no fio. Certo. É possível reverter esse caso do afinamento capilar? Sim, é possível reverter, principalmente em causas químicas, que é bem mais fácil. Por exemplo, uma alopecia androgenética, que é a calvície, aquilo ali está em você, né? Então, você tem que estar sempre usando medicações. Não vai ser algo que você vai conseguir parar algum dia de tratar. Tá. Você sempre vai ter que tratar, mesmo que seja uma manutenção. Diferente de uma química, é algo que é reversível. A gente espera o fio crescer novamente. Então, tem como recuperar sim. Se a gente fizer aquele cronograma certinho. Tá vendo? Tem que seguir todos os conselhos, tá? Da sim. dermato, por favor. O tratamento ele vai depender de cada caso? Sim, vai depender da causa, né? E vai depender, sim, de cada caso.
Pergunto isso porque às vezes, né, a coleguinha tá com afinamento Isso. capilar, aí me passa a tua receita e aí não achou o resultado e não é isso, né? Porque Não. cada pessoa é uma pessoa, Sim, né, sim. Cíntia? O tratamento da alopecia androgenética, por exemplo, a gente precisa fazer algumas medicações relacionadas a hormônios, né? A gente sabe que a alopecia androgenética está bem relacionada à questão hormonal, então é bem diferente de um afinamento por química. Muito bem. Quais então que são os cuidados principais quando a gente fala de alopecia, de afinamento capilar? Então, sempre que você for cuidar do seu cabelo, trate ele com muita gentileza, com muito cuidado, nada de ficar penteando com força, prender o cabelo com força. Tem gente que quando vai para academia prende o cabelo, faz aquela tração frontal, que perde o fio, então tenha cuidado com isso, né? A água não precisa estar fervendo, tem que ser uma água morna, fria. Ter cuidado com esses usos de fontes de calor, né? O uso de fonte de calor, sempre usar com cautela, como eu expliquei, e fazer o cronograma direitinho com os produtos que você tem indicação de fazer para o seu cabelo. Muito bem. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Então, gente, meu Instagram é Cíntia Lucena Dermato. Qualquer dúvida, pode mandar um direct que eu estarei lá. Maravilhosa. Obrigada, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Todo mundo aí cuidando, tá? Quer ter, né, cabelos saudáveis. Sim. Ai, gosto de ter o meu cabelo cheio, né, mais grossinho. Tudo certo, agora só precisa cuidar, tá? Ficar muito bem atento aí ao que você está fazendo com esse cabelo. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Um beijo, e Mara. percebeu Obrigada, o afinamento capilar, já busca logo com antecedência, né? Exatamente. Que tem como salvar esse cabelo. Exatamente. Beijo. Um Bom beijo, dia. querida. É um prazer. Você que está aqui ligadinho com a gente, olha, vamos agora acompanhar uma matéria. Nós vamos conhecer agora um projeto entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Prevenção à Violência, tá? Que vai capacitar professores para eles enfrentarem a violência contra a criança na faixa de 0 a 6 anos de idade, nas escolas públicas daqui de Maceió. Vamos conferir agora com Fernando Palmeira. Tipo de violência contra a criança. E a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, com a Secretaria de Prevenção à Violência, estão fazendo um belíssimo trabalho aqui em Maceió, exatamente para conscientizar professores, a família, a comunidade sobre essa onda de negar a violência acima de tudo. Não aceitar, não tolerar esse tipo de agressão, de crime hediondo contra a criança especialmente. Vamos conversar com a secretária adjunta de Comunicação, Emília Caldas, que está aqui conosco e nos fala do que é que está programado para esse trabalho importante no combate à violência contra a criança. Bom dia. Nós fizemos já uma portaria que estabelece a inclusão de temas relativos aos direitos humanos e contra qualquer tipo de violência contra crianças, jovens, idosos, mas especialmente também institui uma semana, que é a Semana da Mulher, em março, em todas as escolas do Sistema de Ensino de Maceió, rede pública, municipal e privada. Mas também essa semana nós já lançamos o projeto aqui na rede municipal Vozes da Infância, em parceria com a CEPREV, que o foco agora é na primeira infância, combatendo qualquer tipo de violência. No momento vamos iniciar com a formação para professores e depois com as crianças, com a comunidade escolar, pais, todos vão trabalhar nessa conscientização contra a violência contra a criança. Violência que vem desde a violência física, a violência psicológica, todo tipo de violência contra a criança é mais que abominável. E a programação, contando com esse apoio também da CEPREV, soma-se a todos esses esforços do governo municipal, do governo do estado, para que a sociedade se conscientize e também ajude a combater essa covardia. Isso. É uma temática que ela deve ser abordada por todos os entes, né, independente de se é o estado, o município. Acho que é o momento de unir forças para que se debata esse assunto, essa temática. E não apenas pontualmente, de forma pontual. Como vemos, acontece uma situação, né, que mobiliza, que comove a sociedade. Uma criança é violentada, uma mulher é violentada, aí todo mundo se envolve naquela temática. Mas isso é uma temática que deve ser incluída nos currículos escolares durante todo o ano, deve ser debatido pela sociedade durante todo o ano, não apenas em campanhas pontuais. Envolver a todos com equipes técnicas, pedagógicas e as próprias pessoas da família, mães, os responsáveis por essas crianças. Isso é importante, o envolvimento de todos, não? Exato, porque infelizmente nós vivemos uma comunidade, essas comunidades mais isoladas, mais humildes,
onde se naturaliza muito a violência, como se fosse uma prática natural, bater na criança para educar. Então, assim, temos que conscientizar os pais que isso não é uma forma normal de educar, não é natural a violência. O trabalho infantil é um tipo de violência, a negligência é um tipo de violência. A criança que está fora da escola, ela está tendo seus direitos cerceados, isso também é um tipo de violência. Então, tudo isso a comunidade deve se mobilizar para estar de olhos atentos a essas violências contra a criança. A palavra pedofilia deve ser a tônica de todo esse trabalho educativo preventivo da CEMED e da CEPREV. Exatamente. Até porque, no momento que vivemos atualmente, com toda essa conectividade com a internet, as crianças estão muito expostas a casos de pedofilia, ao adulto que se aproxima fingindo ser uma criança muitas vezes. E muitas vezes pessoas que é da confiança da criança e vai aliciando ela, fazendo com que ela entenda que aquilo é natural, é normal. E muitas vezes até culpando a criança por abuso. Ela se sente culpada, sente medo. Então essa criança ela precisa ser acolhida, sentir confiante para entender que ela pode evitar aquilo e que ela tem para quem pedir socorro, né? Ela deve pedir socorro. Então isso, a escola tem um papel importantíssimo educativo e preventivo nessas ações. Todos nós temos e devemos ter responsabilidade em defender as nossas crianças, quer dos estranhos na rua, em qualquer outro ambiente, e até mesmo dentro de casa. É crime dos mais sérios, dos mais graves, é hediondo, é algo asqueroso, é algo que merece punição severa. Parabéns à Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, a CEPREV do Governo do Estado. Enfim, parabéns a todos os envolvidos na defesa dos nossos inocentes, das nossas crianças. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Mello, canal 525 NET. Claro. Muito obrigada, Fernando Palmeira, pelas suas informações. Agora vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. A endometriose, ela é uma doença que acomete cerca de 6 milhões de brasileiras. Os sintomas, eles aparecem logo na primeira menstruação e acompanham a paciente até a menopausa, tá? Até lá, essa condição gera vários desafios que podem sim comprometer a rotina e até mesmo a vida reprodutiva da mulher. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre a endometriose agora por Skype é a Maria Tereza Jacob. Ela é médica. Muito bom dia, Maria Tereza. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu que agradeço. Bom dia. Vamos começar explicando então o que é endometriose? A endometriose é uma doença que ocorre na mulher porque é a migração do tecido que reveste o útero, que é chamado de endométrio, para outros lugares da cavidade abdominal, muitas vezes até fora da cavidade abdominal, como por exemplo, são casos raros, mas essa migração pode ocorrer até para o coração. E essa migração, além de complicações próprias de um tecido que está fora do lugar que ele deveria estar, como por exemplo no intestino, na bexiga, entre o útero e essas estruturas pélvicas, causa muita dor e é uma das maiores causas de perda de qualidade de vida da mulher na fase reprodutiva. Além da dor, ela também é responsável por prejuízos na concepção, na reprodução. Então, existem vários casos de dificuldade para engravidar pela presença da endometriose. Nossa, todas as mulheres elas vão ter ou não? Apenas uma parcela da população? Quais que são as causas, Maria Tereza? Olha, nem todas as mulheres vão ter endometriose, mas hoje é muito comum esse diagnóstico. Talvez não porque ele tenha aumentado, mas porque agora se faz mais o diagnóstico de endometriose. Então, por exemplo, a dor pode ser tanto uma piora muito grande da cólica menstrual, porque mesmo a cólica menstrual, ela não é normal, nem todas as mulheres têm cólica menstrual. Depende muito do equilíbrio do organismo, de um mecanismo de inibição de dor cerebral, para que a pessoa venha a ter ou não. Mas, se a mulher tiver uma endometriose,
a chance dela ter uma cólica menstrual insuportável é muito maior. E nem sempre essa dor é só no período menstrual. Existem mulheres que têm dores abdominais e pélvicas durante o mês com piora na ovulação ou na menstruação, Então, quando você tem uma dor abdominal, uma dor crônica pélvica, se você tem cólica menstrual, é sempre bom procurar o seu ginecologista, conversar com ele para investigar ou não a presença de endometriose, que hoje os exames de imagem, eles complementam muito esse diagnóstico e esclarecem a presença ou não. Sim, já é ruim, né, quando a gente tem cólica, né, mulherada, assim, no período menstrual. Imagina só você, fora desse período menstrual, ficar sentindo essas dores tão intensas. Tem outros sintomas, além desse fluxo mais intenso, dessas cólicas menstruais, aí até mesmo, né, fora desse período que elas deveriam acontecer, o ciclo, ele também acaba sendo desregulado, por exemplo? Ele pode ser, mas os sintomas principais e que mais prejudicam a qualidade de vida, e hoje a gente sabe que ela prejudica muito a qualidade de vida de mulheres na fase ativa, realmente são a dor, pode ser crônica ou não, pode ser só na ovulação e na menstruação, dor durante a relação sexual, tem mulheres que têm dores importantes, que comprometem o relacionamento. Então, esses seriam os principais sintomas. Mas, dependendo de onde esse tecido possa aparecer, vamos dizer assim, para onde ele possa migrar, você pode ter até casos de comprometimento de sintomas cardiológicos, como eu falei, pela migração para tecido cardíaco, o que é raro, mas pode acontecer. Uhum. Então, o sintoma principal que deve alertar as mulheres quanto à presença ou não de endometriose seriam a dor, né, que, como eu já disse e repito, não precisa ser só uma cólica menstrual forte, uma ovulação muito dolorosa, pode ser uma dor crônica, pélvica, dor durante a relação sexual, dificuldade para engravidar, compromete muito a reprodução. Então, se você tem esses sintomas, são sintomas de alerta para você começar a pesquisar isso. Certo. E o tratamento, Maria Tereza, né? Porque muitas mulheres acham que quando são diagnosticadas com endometriose, elas já estão também ali com aquele diagnóstico de infertilidade, né? Existe tratamento? Dá para reverter essa situação para aquelas mulheres que têm o sonho, né, de gerar filho, também de serem mães? Então, existem tratamentos tradicionais. Os tratamentos realizados até o momento são com base em tratamentos hormonais para impedir que a mulher menstrue e, com isso, se você não tiver o ciclo menstrual normal, esse tecido tende a regredir, da mesma forma que acontece com o endométrio no útero. Então, os tratamentos, a maioria é a base de hormônios, impedindo a menstruação por um período. Existem procedimentos cirúrgicos que são realizados e muitas vezes, quando ela é extensa, porque você pode ter comprometimento praticamente de toda a pelve, pegar até inervação, o ciático, por exemplo. São feitos procedimentos cirúrgicos por via laparoscópica, mas que nem sempre podem ser tão extensos assim. E atualmente um tratamento que já está sendo feito em alguns países, que tem mostrado resultados in vitro e in vivo, mesmo que em pesquisas, e muitas vezes in vivo pela experiência clínica, é a cannabis medicinal, que por quê? Porque o órgão reprodutor feminino é onde existe uma maior concentração de receptores canabinoides. O que são receptores canabinoides?
são locais que estão presentes no nosso organismo, porque nós produzimos os nossos endocannabinoides, anandamida, 2-HG, e esse é um sistema de homeostase do organismo. Ele só entra em ação quando um órgão ou uma região está em desequilíbrio. E o que acontece? Esses receptores e esse sistema, ele está presente em todas as células do nosso organismo. Como ele é responsável pela homeostasia, pelo equilíbrio, se a doença for cerebral, é lá que ele vai se manifestar mais para tentar reequilibrar. Se for cardiovascular, vai ser no sistema cardiovascular. E se for uma doença do aparelho reprodutor feminino, é ali que ele vai tentar reequilibrar a situação. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre o nosso sistema endocannabinoide consegue sozinho reequilibrar. É nessa hora que nós entramos com a cannabis medicinal, que é a planta da cannabis, porém com uso medicinal, como um medicamento mesmo, como qualquer outro. Por ser uma planta e não um hormônio, os efeitos colaterais são muito menores. E hoje nós sabemos que o sistema endocannabinoide, ele inibe essa migração tecidual. Ele, além de inibir, ele diminui esse tecido que está fora do útero, da cavidade uterina. Com isso, ele vai melhorar não só a dor, que uma das indicações da cannabis, onde tem mais estudos, é endocrônica. Ela vai conseguir melhorar não só a dor, mas diminuir a endometriose, controlar essa migração, evitar que mais tecido de dentro do útero migre para outras regiões, melhorando assim também a fertilidade. Então, ela pode ajudar a diminuir esses casos de infertilidade. E, se não for possível um tratamento único com a cannabis medicinal, ela vai diminuir muito a necessidade dos outros hormônios e, portanto, a incidência dos efeitos colaterais que nós sabemos que todos eles podem causar. Muito interessante mesmo. E já existem resultados relacionados a essa pesquisa de pessoas que atestaram essas melhorias? Sim. Nós temos um problema que foi a taxação da maconha como uma substância extremamente perigosa e viciante na década de 1930, né? E hoje sabe-se muito bem que isso foi muito mais por um problema racista e os Estados Unidos forçou muito essa taxação na época, tanto por um racismo como por pressão da indústria do álcool e do tabaco. Mas, no final de 2020, em dezembro de 2020, a Organização das Nações Unidas retirou a maconha dessa lista de substâncias altamente perigosas e viciantes e reconheceu o seu valor como medicamento. Mesmo durante esses anos todos de proibição, foram feitas pesquisas in vivo, pesquisas in vitro, mas ficavam mais restritas a pesquisas em vivo em animais. Porém, com o ressurgimento da cannabis como uma planta medicinal, como um remédio, e isso ela já era utilizada há mais de 6.000 anos, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, algumas pessoas começaram a buscar esse tipo de tratamento, principalmente os pais de crianças com epilepsia refratária, começaram a buscar médicos que tivessem o conhecimento, que prescrevessem. Então, isso levou à legalização da cannabis medicinal, e eu sempre vou insistir, do medicamento, em diversos países do mundo, e com isso ela pôde ser utilizada para outras patologias que já existiam estudos, se não em humanos, mas em vivo em animais,
que comprovavam a eficácia para outras patologias. E uma delas é o tratamento da endometriose, um tratamento coadjuvante como em tratamentos de infertilidade. A partir de agora, com a retirada dela dessa classificação, vários estudos já estão surgindo em humanos. Então, seguindo os critérios da medicina baseada em evidência, estudos randomizados, placebo controlados, e que vão dar mais confiança, vamos dizer assim, ao mundo científico para utilizá-la. Porque em termos de pacientes, eles buscam mesmo o tratamento cada vez mais, nós temos cada vez mais evidências clínicas da utilização, e com isso, muitas mulheres em idade produtiva que deixam de comparecer ao trabalho, que têm problemas de fertilização, estão se beneficiando e se beneficiarão muito mais a partir do momento que essas pesquisas avançarem. Torço para que esse avanço ele aconteça logo, né? E que muitas mulheres possam, de fato, ter aí acesso a essas melhorias, porque realmente atrapalha a vida, né? Atrapalha ali a rotina, enfim, vida profissional, vida pessoal, e isso não é legal. Maria Tereza, obrigada então pela sua presença aqui com a gente, pelas suas informações. Qualquer dúvida, né? É sempre importante que a mulherada aí busque um ginecologista, um médico, né, para ajudar nesses casos. Sim, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é exatamente isso. Se você tem sintomas que são compatíveis, converse com seu médico, peça para investigar a presença ou não da endometriose, inicie um tratamento, porque você não tem que conviver com isso durante a sua vida reprodutiva. E nós sabemos que das dores crônicas é uma das que mais compromete a qualidade de vida da mulher. Tá? Então tem tratamento, é só buscar. Muito obrigada. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Se quiser, fique à vontade, tá? Aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A minha clínica fica em Campinas, é centrobem.com.br. A grande vantagem da medicina canábica é que nós podemos fazer consultas online, não precisa ser presenciais. Então, isso, além de no período que nós estamos vivendo de pandemia, facilita muito para pessoas de qualquer lugar do Brasil, até de fora do Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil, passam por consultas, são medicados, têm um bom acompanhamento. Lógico que no caso da endometriose, nós vamos fazer sempre um acompanhamento conjunto com o seu ginecologista. Nós completamos, é um tratamento multidisciplinar, então nós vamos estar trabalhando nas diferentes especialidades para a melhora da qualidade de vida da nossa paciente. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Bom dia, Maria Tereza. Obrigadão, tá? Eu que agradeço o convite, um bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo e para você aí, um bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, perfeito. Muito interessante, né? Então a gente já sabe aí que no mercado há sim alternativas, né, de tratamentos além dos que nós já temos hoje disponíveis no mercado que podem ajudar as mulheres com endometriose. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia também, você que ficou aqui juntinho com a gente. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Ótima terça.